E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2022 que fala para a gente o seguinte: a variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada de amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de... Gente, nessa questão ele está te dizendo que tanto a área concretada quanto a parte alagada vão receber a mesma quantidade de radiação solar. Então, a gente pode dizer que a quantidade de calor da água vai ter que ser igual à quantidade de calor do concreto. E essas duas partes, elas vão sofrer mudanças de temperatura. E dessa forma, a gente pode lembrar que a quantidade de calor pode ser expressa por massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Só que ele não deu a massa para a gente. A gente pode lembrar que a densidade é massa sobre volume. E aí, a partir disso, a gente pode expressar a massa como densidade vezes volume. Eu peguei esse V que estava dividindo, passei para o lado esquerdo, multiplicando. Dessa forma, a gente vai ter a seguinte expressão. A gente teria, começando, massa de água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura. E isso teria que ser igual a massa do concreto vezes calor específico do concreto vezes variação de temperatura do concreto. Eu vou substituir essas massas por densidade vezes volume. E dessa forma a gente vai ter que a densidade da água vezes o volume da água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura da água tem que ser igual a densidade do concreto vezes volume do concreto vezes calor específico do concreto vezes variação de temperatura do concreto. Ele diz que a área concretada vai ser substituída pelo mesmo volume da área alagada. Então, a gente pode simplificar o volume da água com o volume do concreto, porque esses volumes vão ser iguais. E isso quem garante para a gente é esse trecho da questão que fala da substituição da área concretada por um mesmo volume de água para comparar as variações de temperatura. Beleza? Com base nisso, a gente já vai poder substituir os valores. E aí, para você perceber um detalhe nessa questão que ia te ajudar, eu vou substituir os valores junto com as unidades. Então, a gente vai ter aqui que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. Eu vou colocar a unidade de vermelho, quilograma por metro cúbico. O calor específico, né, multiplicando pelo calor específico, que vale 4,2. E aí a gente vai ter joule, e aqui embaixo grama, grau Celsius, vezes a variação de temperatura a que ele está querendo saber. Né? Na verdade, ele não quer saber isso, ele quer saber a razão, mas tudo bem, vamos continuar. A densidade do concreto é 2.500. E aí a gente tem quilograma por metro cúbico, lá da tabelinha, vezes o calor específico, que vai ser 0,8 vezes joule por grama grau Celsius. E aí eu fiz isso porque inicialmente você pode querer converter, né, esse calor específico para quilograma e tudo mais, mas não tem motivo para fazer isso. Olha por quê. O quilograma por metro cúbico morre com quilograma por metro cúbico.
E o calor específico também vai morrer a unidade dele. Dessa forma, vai sobrar para a gente somente as temperaturas. E quando a gente fizer a razão, a gente não vai ter unidade nenhuma. Ok, tendo isso em vista, a gente vai reescrever essa equação para ver o que sobrou dela. Vamos lá, gente. Eu coloquei aqui num quadro novo para a gente poder continuar a conta e a gente vai ter o seguinte, ó, 1.000 vezes 4,2 vezes delta θ A, e isso tem que ser igual a 2.500 vezes 0,8 vezes delta θ B. Se você fizer o produto de 2.500 com 0,8, você vai encontrar 2.000. E assim a gente vai ter 1.000 vezes 4,2 vezes delta θ A igual a 2.000 vezes delta θ B. Gente, eu vou fazer só uma correção, que aqui não é delta θ B, tá? É delta θ C do concreto. Então, só vou substituir aqui rapidinho para a gente não ter problema. Fiz isso aqui também na outra parte da solução. E vamos continuar. Ele quer saber, nessa questão, a razão entre a variação de temperatura da área concretada pela alagada. Então, a gente quer delta θ C sobre delta θ A. Agora, tendo isso em vista, eu vou organizar a minha equação para a gente poder obter justamente isso. Eu vou pegar esse 2.000 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter 1.000 vezes 4,2 sobre 2.000 vezes delta θ A. E aqui a gente vai ter delta θ C. Vou cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. E vou pegar esse delta θ que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter 4,2 sobre 2. E isso vai ser igual a delta θ C sobre delta θ A. Fazendo a conta, a gente vai encontrar 2,1. E assim o gabarito vai ser a letra B. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!